E do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, Rogai por nós. doutor Angélico, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Boa noite, Salve Maria. Estamos começando aqui. Trouxe também. Peraí, deixa eu estar abrindo. Mas aqui, ó, mais 10 rifas aqui, valeu. Ah, tá bom. Então a gente vai entrar no 9º parágrafo aqui, né? Efeitos dos sacramentos. No meu, né? Ah, tá. Aqui é os efeitos dos sacramentos. Então a gente já viu ali quem são os ministros, né? O primeiro ministro mor mesmo é o próprio Deus. Aí depois a gente foi para os ministros, o ministro divino no caso, né? Deus. Ministro humano, o sacerdote. Aí o ministro indigno a gente viu, né? É uma coisa interessante que a gente viu também é que a indignidade do ministro não anula a validade e a efetividade do sacramento, né? Ele se efetiva mesmo assim. E interessante a comparação que o catecismo deu com São João Batista, que embora a dignidade dele fosse infinitamente superior à de Judas Iscariotes, o batismo de Judas foi válido e eterno. O batismo de João Batista não foi, ele temporário e caducou. Então isso aí também é uma coisa que quebra também aquela linha de raciocínio que o padre tem que ser santo, senão não vou confessar com ele, a mão dele não é ungida, e aí tem todo esse problema aí de você particularizar e puxar para o lado pessoal uma coisa que Deus universalizou, né? Porque o sacramento é independente. É objetivo. É objetivo. É igual 2 e 2 são 4. A pessoa pode estar com dor de cabeça, pode estar com AIDS, câncer, se ela pronunciar isso, ela está falando a verdade. Ou pode ser o demônio falar 2 e 2 são 4. Não interessa quem disse, é verdade. Então ela está desconectada da contingência, né? Não é uma coisa contingencial, é uma coisa universal. E agora a gente vai entrar então nos efeitos, né? Quais são as consequências que o batismo, a Eucaristia, a penitência, todos os sacramentos causam na gente. Aqui é 216, mas no PDF eu não... No PDF acho que é 210. Efeitos do sacramento. É. Isso. Eu nunca não. Tá bom. Isso. É Achou? 210 na folha. Isso. É Tá na folha. 206. Não a página que o aplicativo conta, né? Mas a página dentro do PDF mesmo, do livro. Então, prosseguindo, o padre deve falar agora dos efeitos dos sacramentos. Essa explicação elucida melhor a definição de sacramento que acima foi apresentada. Então, são 2 os seus efeitos principais. Primeiro, pomos com razão a graça, que na linguagem dos teólogos se chama graça justificante. Então, primeiro efeito, graça justificante. Assim nos ensinou o apóstolo com a maior clareza quando dizia que Cristo amou a sua igreja e por amor dela se entregou a si mesmo para a santificar, purificando-a pelo banho de água em sua palavra. O modo, porém, pelo qual o sacramento produz um efeito tão grande quão admirável, de sorte que na bela frase de Santo Agostinho, a água banha o corpo para purificar o coração, constitui um mistério que o engenho humano não poderá jamais deslindar. Então é transcendental, né? É inefável. O certo é que, por virtude da própria natureza, nenhuma coisa sensível pode atingir a alma, pela própria definição de alma, que é uma coisa espiritual, imaterial, né? Pela luz da fé, sabemos, todavia, que no sacramento se põe em ação a virtude de Deus Todo-Poderoso, e que por essa virtude os sacramentos produzem efeitos de que as coisas sensíveis seriam incapazes por sua própria natureza. É o que a gente viu, a água lava realmente a alma no batismo, embora seja a água que todo mundo usa para tomar banho e beber, né? Só que ali no sacramento, ela está num contexto sacramental. Então ela não só simboliza, como ela realmente, efetivamente age. É uma água viva, né?
Agora vem a parte comprovada às vezes por milagres, ó, de vez em quando. Para remover dos ânimos dos fiéis toda a dúvida que jamais pudesse surgir acerca desse efeito sacramental, quis a bondade de Deus que nas primeiras administrações os efeitos internos fossem comprovados por meio de milagres. Assim, pois, devemos crer com toda a segurança que tais efeitos sempre se produzem interiormente, por mais que subtraiam a percepção de nossos sentidos. Por esse motivo, deixamos de parte que depois do batismo de nosso Salvador no Jordão, os céus se abriram e o Espírito Santo apareceu em figura de pomba, para nos advertir que sua graça nos é infundida na alma, por ocasião do banho salutar do batismo. Mas, como dizíamos, não nos detemos nesse fato, porque se reporta antes a significação e importância do batismo do que a administração dos sacramentos. Mais importante, né, o conteúdo. Entretanto, não lemos porventura que quando os apóstolos receberam o Espírito Santo lá no dia de Pentecostes e por sua virtude se tornaram mais fortes e mais animosos para anunciar a verdade da fé, a arrostar perigos pela glorificação de Cristo, então se ouviu de repente, como vindo do céu, um ruído semelhante ao soprar de um vento impetuoso, e sobre eles pousaram línguas que se repartiam como se fosse de fogo? Este milagre nos dá a entender que o sacramento da crisma nos confere o mesmo Espírito e nos dá as mesmas forças como aos apóstolos, para que possamos resistir valorosamente à carne, ao mundo e ao demônio, nossos inimigos declarados. Você vê que efetivamente é um tônico. Se a gente for ver até mesmo sobre a Santíssima Eucaristia, né, aqui, aproveitando que hoje é Corpus Christi, né? Assim, não é sempre que o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo visivelmente se torna corpo, né? Aí são os milagres eucarísticos, até acho que o milagre eucarístico é celebrado no dia de hoje, né? Que foi um padre que estava em dúvida e Lanciano, enfim. Mas da mesma forma, independente se a gente está vendo ou não, Cristo está presente ali realmente, né? Sob as aparências do pão e do vinho. Eu não vejo, mas sei que ele está lá na fé. Exatamente, pela fé. Ele está ali. Aos olhos da fé, né? Aos olhos da fé. Com os olhos da fé. Como diz o... É um canto de Santo Tomás, né? Tipo a pão de língua, né? O Adoro Te Devote, né? Laudação. Velado, né? Memorial e tal. Milagres assim se repetiam por algum tempo nos primórdios da igreja, quando os apóstolos administravam os sacramentos. Deixaram de ocorrer desde que a fé ficou bem arraigada nos corações. Então era tudo em função da fé criar raízes, né? Nossa, acontecia muitos milagres. Por isso que a gente vê antes, aí Era necessário. era necessário. De modo que hoje uma pessoa fraca na fé pode questionar, falar, não, ó, tá vendo? Só fala que no começo, aí a justificativa para não ter milagres hoje, fala que foi necessário. Eles veem isso como um ponto negativo, as pessoas sem fé. Eles acham que isso comprova que é ficção, porque ninguém vê o corpo de Cristo virar carne, como Lantiano, então é mentira, aquilo lá é um conto, porque eu não estou vendo. Isso aconteceu na história, no diz que diz, né? Na verdade, a explicação da fé é outra, né? Justamente não tem nada a ver com ser uma invenção humana. Porque não precisa mais, né? É igual a possessão demoníaca. Tinha mais, agora como todo mundo, a maioria faz o serviço do demônio, para que ele vai se manifestar quando isso é um prejuízo para ele? Porque daí ele fica evidenciado. Aí chama o exorcista, aí tem que expulsar. Então, é melhor deixar a pessoa já terceirizando o trabalho dele, né? Com toda a imodéstia e tal. Agora, corolário. Não, mas se existe milhões e bilhões de demônios, quem diz que a atitude das pessoas no mundo inteiro já estão todas possuídas? Eles nem precisam mais fazer aquelas manifestações mirabolantes de levitar, fazer a pessoa... fazendo assim normalmente, sabe? Aham, eu entendi, né? Mas pode estar possuída também. Sim, a possessão silenciosa, tem aquela obsessão também, né? A pessoa está ali, não está possuída, mas ele está encarniçado naquela pessoa, ele concentrou naquela pessoa, ela abriu brecha e ela está com problemas. Aí vem o corolário, os sacramentos da antiga lei. As explanações sobre o primeiro efeito dos sacramentos, qual é a graça justificante, mostram com evidência que os sacramentos da nova lei possuem maior virtude e sublimidade do que os sacramentos da lei antiga. Estes eram elementos fracos e pobres, entre aspas, que santificavam os contaminados mediante a purificação do corpo e não da alma. Foram, portanto, instituídos apenas como figuras dos efeitos que deviam produzir os nossos sacramentos. São apenas uma preparação, né, na história. Mas será que o sacramento da antiga lei seria aquela, por exemplo,
os rituais de sacrifício dos cordeiros. A missa deles era essa, né? Nossa. Era a missa. Não, é que eles tinham também a questão da purificação mesmo, né? Do banho que eles O banho. tomavam. Agora, porém, os sacramentos da nova aliança manaram do lado de Cristo, que pelo Espírito Santo se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus e purificou nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Desta forma, produzem a graça que significam em virtude do sangue de Cristo. Se os compararmos com os sacramentos da antiga aliança, não só possuem maior eficácia, mas são também mais abundantes em frutos e mais elevados em santidade. Aí, número 2, o caráter indelével. Letra A, próprio de 3 sacramentos. O segundo efeito dos sacramentos não é comum a todos, mas é próprio de 3 somente: do batismo, da confirmação e da ordem, que é o 6º, né? Consiste no caráter que imprimem na alma. Diz o apóstolo: foi Deus quem nos ungiu, quem nos marcou com o seu selo e pôs em nossos corações o penhor do Espírito. Ora, com as palavras marcou com o seu selo, designou bem claramente esse caráter cuja propriedade natural é pôr selo ou fazer marca. Que nem o gado, né? Os criadores de gado, eles fazem aquela marca para saber que é dele, né? Então a gente tem essa marca na alma. Caráter é, pois, uma espécie de distintivo gravado na alma, que nunca pode apagar-se e nela se conserva para sempre. Santo Agostinho faz a seguinte comparação: terão os sacramentos cristãos menos valor do que a marca que o soldado recebe? Quando um soldado desertor volta às fileiras, não se lhe imprime nova marca, porque a antiga serve de sinal para conhecer e identificar. B. Sua dupla finalidade. O caráter tem por fim capacitar-nos para a recepção ou para o exercício dos santos mistérios e servir de distintivo entre os cristãos. O caráter batismal encerra ambos os efeitos, dá-nos aptidão para receber os demais sacramentos e faz com que o povo fiel se distinga dos pagãos que não professam a fé. É um distintivo também, né? O mesmo se verifica no caráter da crisma e da ordem. O caráter da confirmação nos arma soldados de Cristo. Apresenta-nos para anunciar e defender o seu nome, para lutar contra o inimigo em nosso interior e contra os espíritos malignos nas alturas. Distingue-nos, ao mesmo tempo, dos neobatizados que são ainda, por assim dizer, criancinhas recém-nascidas. O caráter da ordem confere o poder de fazer e administrar os sacramentos e distingue dos outros fiéis os detentores de tal poder. Olha só a consequência, né? Por conseguinte, devemos aceitar o dogma da Igreja Católica pelo qual estes 3 sacramentos imprimem caráter e não podem jamais ser reiterados. São estes os pontos que entram na explicação dos sacramentos em geral. Então eles imprimem caráter. Uma vez batizado, sempre batizado. Uma vez pra crismado e uma vez padre também. Ainda que ele seja excomungado, ele não pode usar a ordem, mas a ordem sempre vai ter. Mesmo que ele seja dispensado do celibato e case e toda aquela coisa, ele vai morrer padre. Ele vai morrer padre. Mesmo não celebrando missa. Por causa do caráter que ele tem na mão dele. Porque aquele sacramento não é um escrita lápis, né? Como se fosse escrita a tinta mesmo, não apaga mais. Tinta da eternidade. Eles do estado leigo que falam, né? É uma mera disposição canônica. É só uma legal, né? um estado externo, a né? ordem por alguma coisa que fez ou qualquer problema, mas a ordem em si tem na mão dele para sempre. Não vai tem como. assim. Desordenar não existe. Exatamente. Desculpa, igual fazer apostasia. Você pode até apostatar publicamente. Eu quero fazer um pronunciamento no YouTube para todo mundo ver. Eu estou abandonando minha fé católica. Eu vou agora negar os 12 artigos do credo e tudo do batismo. Pode fazer, só que você vai morrer católico. Porque quando chegar lá, no julgamento, você vai ser contado entre aqueles que foram chamados e aí que vai estar o peso. Porque você tem o selo, tem a marca. Aí a chicotada vai ser pior. Porque o pagão vai ser julgado porque já paga como pagão. Ele nem conta, né? Ele já vai... Agora aquele que fez isso aí lascou. Que é pior, né? Vai apanhar mais. Aí vem o escopo da catequese sobre os sacramentos. Propondo o presente tratado, os pastores farão tudo para alcançar uma dupla finalidade. Em primeiro lugar, que os fiéis compreendam quanto esses dons divinos e celestiais são dignos de honra, respeito e veneração. Em segundo lugar, que os fiéis os recebam com fé e devoção, por serem os meios que a misericórdia divina instituiu para a salvação geral de todos os cristãos. É um meio, é uma metodologia de Deus, né?
que se inflamem de tal desejo da perfeição cristã que para eles seja grande perda ficarem por algum tempo privados dos sacramentos, principalmente do uso tão salutar da penitência e da Eucaristia. Conseguirão os pastores estes dois fins sem maior dificuldade se muitas vezes inculcarem aos ouvidos dos fiéis o que deixamos dito acerca da origem divina e da utilidade dos sacramentos. Primeiro, que foram instituídos por nosso Senhor e Salvador, de quem só nos pode vir o que há de mais perfeito. Depois, que na sua administração se faz sentir a onipotência do Deus Espírito Santo, que logo penetra o íntimo de nossos corações com sua graça eficacíssima. Mais ainda, que os sacramentos são dotados de uma virtude admirável e infalível para curarem as nossas almas, e que por eles chegam até nós as imensas riquezas da paixão de nosso Senhor. Então Deus só faz a graça acontecer por meio dos sacramentos. Então, olha, o próprio Deus estabeleceu o jeito de nos relacionarmos com Ele. Por isso que a liturgia é importante, né? A liturgia não é uma construção social da igreja. Ela é uma dádiva divina mesmo, é um presente. Por fim, mostrarão os pastores que todo o edifício do cristianismo, apesar de assente no fundamento inabalável da pedra angular, viria em grande parte a tremer e ruir por terra se o não sustentasse de todos os lados a pregação da palavra de Deus e o uso dos sacramentos. Então a gente precisa das escrituras para se fortalecer nas palavras, né? Que Deus inspirou aos profetas e agiógrafos, mas a gente precisa do alimento sólido, que é a Eucaristia. E os outros sacramentos. Deixa eu perguntar uma coisa, que nem a gente sabe que Jesus instituiu a Eucaristia na véspera. Mas quando ela foi instituída de verdade na missa? Na verdade, ela já era, desde São Paulo já veio ali, né? Já fala Mas assim. tinha? Já tinha a fração do Comunhão? pão, tinha já. Sim, já. Ele até faz preceitos, ele fala assim, quem vai ao culto, que coma em casa, para não usar o momento da comunhão como pretexto para almoçar, para jantar, essas Não, coisas. isso daqui no caso, né? Tem- Não, São Paulo fala na carta aos Coríntios, se não me engano. É. Ou, eu não sei, uma das cartas dele ele já fala assim, que come em casa. Eu sei que no ano 92, os primeiros cristãos que escreveram a Santa de Antioquia, eles já falam da questão da comunhão, da Eucaristia, fala do ágape, que era o modo como eles chamavam a Santa Missa, da celebração, tudo. É, o segundo O Papa. primeiro, o Santo Inácio de Antioquia, é do ano 92 depois de Cristo, então logo após ali, ele foi ser morto pelos leões, ele era bispo da Síria, e ele foi condenado a ser morto pelos leões pelo Império Romano, então ele iria para Roma para ser morto, né? E tipo, ele começou a mandar um monte de carta para todos os bispos da diocese ali, Síria, para Roma. Aí, O Senhor Sétimo falava e aí ele fala do ágape, que seria a missa, ele fala da comunhão, fala também do bispo de Roma, e é o primeiro a usar o termo igreja católica, de todos, desde a época dele. Né? Os protestantes falam, não, mas a igreja católica veio depois, Constantino, bom, ele veio bem antes de Constantino, já cita esse termo, né? A didaquia é da época dos apóstolos ainda. Desde daqui dos apóstolos. Primeiro século. E tá tudo lá, assim, a estrutura da missa ali tá ali, na didaquia. Historicamente é um documento da época bíblica. de ágape, né? É, o ágape. O ágape. Uhum. Mas provavelmente começou com os apóstolos. É, já tinha. Não, já. é. São Pedro mesmo, já tem até o cálice. A questão é o cálice, né? Pela forma do quando sabe, este é o meu cálice. Aí se deduz por causa da palavra este, que não tinha esta, uma coisa assim, que seria o cálice que São Pedro usou. Mesmo. Isso. Ali termina esse parágrafo aqui falando: assim como os sacramentos nos fazem entrar na vida da graça, assim também são, a bem dizer, um alimento que nos sustenta, conserva e faz crescer. A gente precisa desse alimento. Aí agora entra no capítulo 2º, que é do sacramento do batismo. Agora vai começar. A gente estava vendo aqui só a catequese sobre os sacramentos de modo geral, né? Agora o primeiro. Importância desta doutrina. O que até agora dissemos dos sacramentos em geral permite-nos avaliar quanto se faz mister, ou seja, importante conhecer a doutrina da Igreja Católica sobre cada um deles em particular, não só para conhecermos a religião cristã, como também para levarmos uma vida de verdadeira piedade. Então, a consequência da verdadeira piedade está no conhecimento fidedigno, né? Um conhecimento sólido da doutrina. É ele que vai produzir essa piedade na gente, porque a gente não ama o que não conhece. Então a gente tem que conhecer, né? Quem versa o apóstolo com mais atenção, verá forçosamente que ele requer dos fiéis uma noção perfeita do que é o batismo, noção perfeita. Em termos graves, repassados do Espírito de Deus, relembra este mistério com muita insistência,
enaltece o seu caráter divino e nele nos põe diante dos olhos a morte, sepultura e ressurreição de nosso Redentor como objeto de contemplação e imitação. Aí a consequência, por conseguinte, os padres não tenham jamais por demasiado o esforço e diligência que empregarem na explicação deste sacramento. É um cuidado que nunca é demais enfatizar, né, a importância dele. Aí vem a necessidade de explicá-la a miúde, né? Além daqueles dias em que nossos maiores tenham por tradição explicar antes de tudo os mistérios do batismo, como acontecia no sábado de Aleluia e na vigília de Pentecostes, ocasião em que a igreja costumava ministrar este sacramento, com a maior pompa e com as mais solenes cerimônias, os padres aproveitarão em outros dias a oportunidade que se lhes ofereça para falarem também do mesmo assunto. Uma das ocasiões mais próprias será por vezes a solenidade de algum batizado, quando notarem grande afluência de fiéis cristãos. Então, toda vez que tem batizado na igreja, na paróquia, é uma oportunidade ímpar para o padre, para o pároco, enfatizar isso aqui. Só que a gente vê assim que é tão pouco falado, né? Ser-lhes-á, então, muito mais fácil explicar um ou outro ponto, embora não seja possível desenvolver toda a doutrina do batismo. Claro, né? Vendo, pois, nas cerimônias do batismo uma aplicação imediata das instruções que acabam de ouvir, os fiéis acompanham os ritos com piedade e interesse. Então é como se fosse a legenda do que vai acontecer em forma de cerimônia. Porque às vezes tem pessoa ali traz parente para missa, vai ter o batizado, a pessoa não sabe nem o que é batismo. Aí o padre dá aquela catequese do que é o batismo bem sumária, né? Mas só que bem fiel à doutrina. Aí agora ele vai para o rito. Quando ele vê derramando a água, ele já olha o que o padre falou, agora está acontecendo, olha. Aí já começa a despertar o sentimento piedoso. Do contrário, a pessoa só veria a cerimônia, tiraria qualquer conclusão, porque aí ficaria aquela coisa, não sei, eu vi jogou água lá na cabeça do bebezinho, falou algumas coisas que eu não lembro e tal. Daí nasce que, observando tudo quanto se pratica em outrem, cada um pensará de si para consigo nas obrigações contraídas junto a Deus em consequência do batismo. Também acontece com o matrimônio. Quando a gente vai a um casamento e já é casado, a gente vê ali nos noivos o nosso passado não tão distante. E a gente fala, olha, um dia eu estava ali. Aí o padre, todo o sermão que ele dá para aquele casal, você vai tentando se encaixar para você. Não façam isso, não façam aquilo, você também vai renovando, né, sobre o seu sacramento. E nesta consideração, indagar-se-á a si mesmo se a sua vida e costumes se conformam com os deveres do nome cristão. Conformidade, né? Para se ministrar esta doutrina com ordem e clareza, devemos expor, em primeiro lugar, a natureza e a essência do batismo. Antes, porém, daremos a significação do próprio termo, como o catecismo sempre faz, né? Ele vai para o nome. Explicação etimológica, o termo batismo. Batismo, como todos sabem, é uma palavra grega. Nas Sagradas Escrituras designa não só a ablução que faz parte do sacramento, mas qualquer espécie de ablução. Por vezes aplica-se a paixão de Cristo em sentido figurado. Todavia, os escritores eclesiásticos não o tomam como qualquer espécie de ablução corporal, mas unicamente como uma ablução sacramental que se faz sob a forma prescrita das palavras. Neste sentido, os apóstolos empregavam o termo muitíssimas vezes, obedecendo às determinações de Cristo, nosso Senhor. A importância. A ablução é, como posso explicar? Quando joga mesmo água e lá limpa algo. É uma purificação pela água. É, pela água. Então, por exemplo, na missa, quando o acólito leva a galheta, ele fala que é para fazer a dedução, porque o padre vai jogar ele lava as mãos. Lava as mãos. A ablução das mãos. Outras designações, segundo os santos padres, né? Os santos padres valiam-se também de outras expressões para designar o batismo. Atesta Santo Agostinho que se chama sacramento da fé, porquanto a sua recepção nos leva a professar toda a doutrina da religião cristã. Então você só pode ter fé se você é batizado, né? Outros, porém, chamavam de iluminação a este sacramento, porque a fé professada no batismo ilumina os nossos corações. O apóstolo também se expressou assim, abre aspas, relembrai os dias primeiros em que após a vossa iluminação aturastes o grande ardor das provações. Referia-se ao tempo em que foram batizados. Numa exortação aos recém-batizados, São João Crisóstomo chama-lhe, ora, purificação, porque o batismo nos limpa do velho fermento, para sermos massa nova, ora, sepultura, plantação, cruz de Cristo. Todas essas expressões se encontram na Epístola aos Romanos. São Dionísio chama-lhe princípio dos sacrossantos mandamentos.
Suas razões são evidentes, pois este sacramento é, por assim dizer, a porta pela qual entramos na comunhão da vida cristã. E desde esse momento começamos a obedecer aos preceitos divinos. Com relação ao nome, são estas as explicações que se devem dar com brevidade. Agora, a definição real, né? Como definição real, poderíamos citar muitas que se nos antolham nos escritores eclesiásticos. Entretanto, a mais justa e mais apropriada parece ser aquela que se deduz das palavras de Nosso Senhor no Evangelho de São João e do que disse o apóstolo na Epístola aos Efésios. Nosso Senhor declarou: quem não renascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. É o passaporte, hein? E o apóstolo, falando da igreja, diz que Cristo a purificou pela ablução da água na palavra. E Cristo é a palavra. Então, olha só, a palavra batizada, né? Pelo sentido destas passagens, podemos definir com acerto e brevidade que o batismo é um sacramento de regeneração pela palavra na água. Por natureza, nascemos de Adão como filhos da ira. Mas o batismo nos faz renascer em Cristo como filhos da misericórdia. Olha aqui, que contraste, hein? Pois Cristo deu aos homens o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome, aos que não nasceram do sangue, nem do apetite da carne, nem do desejo do varão, mas que nasceram de Deus. E agora elementos constitutivos do batismo, né? Do que o batismo é feito? Afinal, quaisquer que sejam as expressões escolhidas para explicar a natureza do batismo, devemos, por outro lado, né, ensinar ao povo que este sacramento se consuma por meio de uma ablução, durante a qual é necessário pronunciar certas palavras sagradas consoante às determinações de Nosso Senhor e Salvador. Cristo é o parâmetro. Esta foi sempre a doutrina dos Santos Padres. Santo Agostinho exprimiu-a numa fórmula cristalina, abre aspas, unindo-se a palavra ao elemento, daí nasce o sacramento. Matéria e forma, né? Convém, pois, explanar este ponto com mais insistência para que os fiéis não caiam no erro de considerar como sacramento a própria água que se conserva na pia sagrada para a administração do batismo. Sem embargo, essa opinião é muito comum entre o povo. Então, aqui na época de Lutero, né? Na época do Concílio de Trento. Imagina hoje, né? A gente acha que evoluiu. Só então podemos afirmar que se opera o sacramento do batismo quando realmente usamos água para a ablução de alguém e, ao mesmo tempo, acrescentamos as palavras instituídas por Nosso Senhor. Já de início, quando se tratava dos sacramentos em geral, dissemos que cada um deles se compõe de matéria e forma. Agora, portanto, deverão os pastores explicar o que constitui uma e outra no batismo. Qual é a matéria e qual é a forma do batismo? Porque tem uma no sacramento da ordem, uma do matrimônio, cada um tem matéria e forma. Então, a matéria remota, que é a mais distante, água natural. Matéria ou elemento deste sacramento é qualquer espécie de água natural, seja de mar, de rio, de banhado, de poço ou de fonte, uma vez que possa simplesmente chamar-se água sem nenhuma restrição. Então, você olhou para aquilo, é água? Então está valendo. A poça d'água é água, está valendo. Não tem dessa, né? Com efeito, Nosso Senhor assim doutrinou: se alguém não renascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Vai estar insistindo aqui. E o apóstolo diz que a igreja foi purificada pela ablução da água. Numa epístola de São João, nós lemos a seguinte passagem: 3 são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. A mesma afirmação se comprova em outros testemunhos da Sagrada Escritura. E agora o corolário: o batismo no fogo e no Espírito Santo. Agora o outro lado, né? Se, contudo, São João Batista anunciou que o Senhor viria para batizar no fogo e no Espírito Santo, suas palavras não se referem de modo algum à matéria do batismo, mas à operação interior do Espírito Santo, ou antes, ao milagre que se manifestou no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu do céu em forma de fogo sobre os apóstolos. Tá vendo? Não é sobre a matéria, né? É um milagre que Cristo Nosso Senhor havia predito em outro lugar, abre aspas. João batizou na água, mas dentro de poucos dias sereis vós batizados no Espírito Santo. Este é o fogo. Porque Deus, é dito também na passagem, Deus é um fogo abrasador, né? Um fogo abrasador. Tudo incendeia. Figuras, né? Agora as figuras.
De mais a mais, as Escrituras nos mostram que Nosso Senhor anunciou de antemão a matéria do batismo por meio de figuras e profecias. Em sua primeira epístola, o príncipe dos apóstolos nos dá a entender que uma imagem e semelhança dessa água era o dilúvio, pelo qual o mundo foi purificado, porque era enorme a malícia dos homens na terra e todos os desejos de seu coração tendiam para o mal. Olha que terrível, hein? E o mundo foi batizado por analogia, né? A travessia do Mar Vermelho era também uma figura desta água, conforme a interpretação de São Paulo em sua epístola aos Coríntios. Só de leve, lembramos ainda as abluções de Naamã, o sírio, a virtude milagrosa da piscina de Betsaida e outros fatos semelhantes, nos quais facilmente se descobrem outros símbolos deste mistério. Então tem bastante ressonância analógica. Tem até uma música que se canta no Sábado de Aleluia, na Vigília de Pentecostes também, quando alguém é batizado, que é o Sicuchervos, como um servo, que tipo fala do servo que é o... Que busca água. Que busca água. Eu acho que tinha um uma passagem na salmo. Bíblia, se não me engano. É um salmo, né? É um salmo, né? Assim, a corça. É o servo, acho que assim como a corça anseia pelas águas. Não, mas é o servo mesmo. É. Sicuchervos, eu canto. Sim. É outro nome para... Aí vem as profecias da água batismal. Quanto às visões proféticas, não há dúvida que a água do batismo estava designada e simbolizada naquelas águas, para as quais o profeta Isaías convidava tão generosamente todos os sequiosos, ou que Ezequiel via em espírito jorrar do templo para fora, bem como naquela fonte que, na predição de Zacarias, ficaria à disposição da casa de Davi e dos habitantes de Jerusalém, a fim de se purificar nela o pecador e a mulher legalmente contaminada. Vocês notam que a água já vinha sendo símbolo de purificação muito tempo atrás. Quando chega o batismo, não é uma coisa inédita. Eu acho que até mesmo se for olhar fora da cultura hebraica, que é já tinha. Correto, acho que se for ver as religiões pagãs, ainda que imaculados pelo demônio, devia ser um símbolo também. Talvez, natural, eu não sei se o demônio sabia de alguma coisa, provar por quê. Ele não perdeu a memória de ser um anjo. Ele sabe tudo, né? Sim. Então, tudo que ele sabe enquanto ser criado por Deus, enquanto espécie de ser, enquanto espírito puro, né? Ele aplica para enganar. Então, se a gente pensar desde Adão e Eva, o que as falsas religiões são? São macacos, São inspirações demoníacas para tentar desviar da verdadeira. Então, por exemplo, ele criou um culto monoteísta, ele também. Não, vamos ter o monoteísmo, vamos ter... Só que daí ele criou mais politeísmo, né? Sim. Porque o politeísmo era mais ao sabor dele, né? Para poder dividir mesmo. Mas assim, o batismo, talvez ele deduzisse, não sei se ele teria... Ele conhecia a Escritura de trás para frente também. Inclusive, ele debate com Cristo na tentação do deserto usando a Escritura. Verdade. Então, ele conhecia cada passagem. Então, imagina, não existe exegeta que saiba mais que o demônio da Escritura. Então, tudo que é possível pela inteligência a gente interpretar o texto, ele é o melhor em relação a qualquer ser humano. Então, ele poderia muito bem olhar lá, tá na Escritura que vai ser assim, a água. Então, ele viu muito a água na Escritura. O que ele deduziu? Deus vai fazer alguma coisa com a água. Então ele já pegava a água como símbolo de imersão e de renascimento. Pode ver que na literatura, uma professora minha de literatura na faculdade falava, todas as vezes que na literatura, qualquer que seja, tiver água, imersão do personagem, é renascimento. Qualquer obra, a gente pega Dostoiévski, pega Platão, pega as fábulas de Esopo, onde tiver um mergulho de alguém, você pode ver que em filmes mostra que... A pessoa cai numa piscina num filme qualquer, moderno de Hollywood, você pode ver que mesmo que o diretor não saiba, aquilo está assim, tão arraigado, criou tantas raízes na nossa cultura que a gente até reproduz essa ideia de que a água batiza. Não sacramentalmente, mas no sentido psicológico de que você enfia a pessoa na água, ela volta. Aquele negócio forte, né? A travessia do Mar Vermelho também, né? Eles usam muito em propagandas, né? A imagem da água. A água. Profecias da água. Motivos de se escolher a água. Por que escolheu a água, né? A catequese se preocupa em explicar isso também. Em sua carta Oceano, esse oceano aqui, 110, vai ser o... Não era algum pagão? Hieron? O que é esse Hieron? São Jerônimo. São Jerônimo? São Jerônimo. Na sua Jerônimo. Ah, tá. Será que abriu? Ele estava debatendo com algum romano, algo assim. É uma carta, em sua carta ao Oceano, São Jerônimo alega várias razões para provar quanto convinha à natureza e eficiência do batismo que se tomasse a água para sua matéria sacramental. Porque se usasse o fogo destrói, né? O
fogo corrompe a matéria, então é complicado, ele não limpa, ele destrói. Ao desenvolver esta doutrina, ensinem os párocos, em primeiro lugar, que, tratando-se de um sacramento necessário a todos, sem nenhuma exceção, para conseguirem salvar-se, a água era a matéria mais apropriada por se encontrar em toda parte e por ficar ao alcance de todos, sem maior dificuldade. Então vai pela conveniência. É muito mais conveniente Deus usar a água porque todo mundo conhece e ninguém vive sem, nenhum micróbio, né? Então, está bem forte o símbolo. Além disso, a água simboliza o efeito do batismo com a máxima fidelidade. Assim como lava as imundícies, a água também exprime de maneira muito sugestiva a virtude e a finalidade do batismo pela qual são lavadas as manchas do pecado. Então é aquilo. Tomar um banho mesmo, né? Uma razão a mais é que a água tem a especial virtude de desalterar o corpo. De maneira análoga, o batismo extingue parcialmente o ardor das paixões desordenadas. Olha só, ele não apaga as paixões desordenadas. Ele apaga só a culpa do pecado original. Então é como o banho, né? A gente toma o banho, mas só que... Não, mas ele fala que extingue parcialmente. Então a pessoa que é batizada, ela tem maior facilidade porque recebe mais graça de Deus para poder se controlar também. Sim. Quer dizer que você esse nome que ela vai viver uma vida, né? Ordenada. Ela tem ela leva um outro rumo, né? Sim. Uso de água consagrada. Um ponto ainda que merece consideração. Água natural, sem nenhum ingrediente, é matéria apta para a administração desse sacramento, todas as vezes que o exija a necessidade. Contudo, na solene administração do batismo, por uma tradição que remonta aos apóstolos, a Igreja sempre observou o costume de adicionar à água o santo crisma, certamente para realçar melhor o efeito do batismo. Então, uma questão tradicional, né? Às vezes podem surgir dúvidas se esta ou aquela água é genuína, conforme o exige a validade do sacramento. O povo, porém, deve saber com certeza absoluta que o batismo nunca pode ser validamente ministrado com outra matéria, senão com água que seja natural e líquida. Não vai batizar com gelo, né? Não tem como. Aí já não é água. A água, o gelo é outra. Batizar com pinga. Aí... Água de coco. Usar água de coco. Não tem outra, né? Usar água do coco. Só que, tipo, a água que é usada na água, na água batismal, acho que é água benta também. Água e a água benta benta com do sal. rito tradicional é com sal, É com exorcizado. sal, exorcizado. A forma do batismo, né? Agora a forma. Explicada a matéria como primeira das duas partes que constituem o batismo, os pastores não terão menos cuidado em falar também da forma, que é a segunda parte essencialmente necessária. Convençam-se, porém, que devem redobrar seus esforços na explicação deste sacramento, porque a prática de tão sagrado mistério não é somente própria para dar, por sua natureza, grande satisfação aos fiéis, efeito comum das verdades divinas que aprendemos, mas é também sumamente desejável em vista da necessidade de empregá-la quase que todos os dias. Ixi, forte, né? Como veremos mais amplamente no curso desta exposição, muitas vezes ocorrem circunstâncias em que pessoas do povo, quase sempre humildes mulheres, são obrigadas a conferir o batismo. Por conseguinte, todos os fiéis de ambos os sexos devem conhecer com exatidão as partes essenciais deste Eu sacramento. falo isso porque na época as condições medicinais eram muito mais precárias que antes. Era muito comum mulheres estar no parto, mesmo o filho acaba morrendo, ou algum risco nesse sentido, né? Não tinha muita chance. Mas a mulher tinha que na hora de dar o batismo. Sim, a parteira, a avó, quem tivesse ali. Acho que é isso que ele se refere, assim, devia acontecer bastante na época. E aqui ele fala, o teor da forma, em termos claros e singelos, de fácil compreensão para todos, devem os pastores ensinar que a forma exata e completa do batismo é a seguinte: eu te batismo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Esta é a fórmula. Assim o ensinou nosso Senhor e Salvador quando prescreveu aos apóstolos no Evangelho de São Mateus: Ide, ensinai todos os povos e batizai-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então é um mandamento direto da boca de Deus, né? Aí vem a sua explicação, ó. Do verbo batizai, no imperativo, a Igreja Católica, por inspiração divina, deduziu acertadamente que, na forma deste sacramento, se deve exprimir a ação do ministro. É o que sucede quando se diz, eu te batizo. Além do ministro, era preciso designar também a pessoa que é batizada, assim como a causa principal que opera o batismo. Esta é a razão de se acrescentar o pronome te e o nome de cada uma das pessoas divinas.
Assim temos a forma completa nas palavras que acabamos de explicar. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. No sacramento do batismo, operam juntamente todas as pessoas da Santíssima Trindade, e não somente a pessoa do Filho, do qual escreve São João. Este é quem batiza. Então, um leitor desatento leria essa passagem. Este é quem batiza. É só Jesus. Então, não preciso falar o nome do Pai nem do Filho. Ou do Espírito Santo, né? E aí ele diz: expusemos a forma completa em todos os sentidos, mas cumpre notar que nela há algumas palavras estritamente essenciais que não podem ser omitidas sem anular o sacramento, e outras que não são tão necessárias que não invalidam. Se diz em nome. Além disso, se diz em nome. Ah, tá. Verdade. Ó. É importante. Além disso, se diz em nome, entre aspas, e não nos nomes, para indicar que é uma e una natureza e divindade da Santíssima Trindade. Por isso que é errado cantar na missa, né? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. Ué, você está separando a Santíssima Porque Trindade. nome quer dizer uma substância, né? E Nome só uma só substância. Uma só É substância. nome. Nossa, está muito errado. Tá muito errado isso aí. E os padres e freios puxando lá. Eles que puxam. Não para falar assim, e do Filho e do Espírito Santo para falar? Não, ou- se cantar assim, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito. Aí teologicamente tá é, correndo, Não né? vai falar Tá nome, correto. então, Daqui o não ritmo pode falar segue. nome. musicalmente tá Tá horrível. terrível. Mas pelo menos Eu não entendi isso aí. Deus não tem ouvidos, né? Então ele vai pelo... Bom, aí aqui já passei aquela parte, né? Então agora a fórmula grega. De tal espécie é o pronome eu, cujo sentido se subentende no verbo batizo. Nas igrejas gregas, que usam outra fórmula, é até costume omiti-lo, porque os gregos não julgam necessário mencionar o ministro. Por isso, a fórmula que usam em toda a parte é a seguinte: este servo de Cristo é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tem essa diferença do grego, né? No entanto, por decreto e definição do Concílio de Florença, eles assim conferem validamente o sacramento. Aquelas palavras são suficientes para exprimir o elemento essencial do batismo, isto é, a ablução que de fato se faz no mesmo instante. Aí o corolário, o batismo em nome de Cristo, o fato histórico. Se tempo houve em que os apóstolos batizassem só em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos saber que o faziam por inspiração do Espírito Santo, para que na organização inicial da igreja o nome de Jesus desse maior prestígio à pregação e seu imenso poder divino fosse mais glorificado. Ó, de novo, a contingência histórica é importante. O próprio Deus utiliza, né, de cada época. De mais a mais, se penetrarmos até o âmago da questão, não nos custará reconhecer que, naquela forma, não falta nenhuma das partes prescritas pelo próprio Salvador. Quem diz Jesus Cristo designa ao mesmo tempo a pessoa do Pai que o ungiu e o Espírito Santo com o qual foi ungido. Então está pressuposto, né? Pressuposto. Agora, e sua interpretação, como fica? Ainda assim, há motivos para se duvidar de que os apóstolos batizassem alguém por essa fórmula. Se quisermos, podemos seguir a autoridade de Santo Ambrósio e São Basílio Magno, padres de muita virtude e critério, que ao batismo em nome de Jesus davam a seguinte interpretação: estas palavras designavam o batismo instituído por Cristo nosso Senhor, em oposição ao batismo conferido por João. Nem por isso se desviavam os apóstolos da forma comum e usual que discriminam os nomes das três pessoas divinas. Ao que parece, São Paulo também usou a mesma linguagem na Epístola aos Gálatas, porquanto disse: todos vós que fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Tá querendo dizer que tipo, não foi essa exatamente a forma que os apóstolos supostamente usaram para batizar alguém, mas estavam querendo dizer quando colocaram isso, pra, tipo, no sentido assim, agora o batismo é em Cristo. Isso, para contrapor de João, que é o Antigo Testamento. Não que que usaram caducou. exatamente essa frase, tipo, batiza somente em nome de Cristo. Sim. Né? Senão pode ter algumas correntes aí que vão querer já... Tipo, aí muda, não, batização em nome de Jesus. Né? já vira... Como é que fala? Já seria um cristianismo que não é cristianismo verdadeiro. É um cristianismo, só que daí já é um cristianismo, pseudo-cristianismo, né? Protestantismo. O protestantismo já tem muito de... Você viu, tipo, o caso de um sacerdote estadunidense que... Ele não é sacerdote, provavelmente, né? Mas, tipo assim,
ele foi batizado por um diácono na infância que mudou a fórmula, não sei por qual palavra do batismo ele trocou. Aí o batismo dele era inválido, só que tipo, ninguém soube. Aí tava registro tudo, aí tipo, fez primeira comunhão, confessou, Tudo. ele crismou, foi ordenado sacerdote, mas ele não tinha nenhum batismo, ninguém sabia. Aí ele descobriu, depois ele pegou o registro batismal dele, viu que a fórmula era inválida, se mandou para Roma, e o Vaticano falou que era inválida essa fórmula, falou que não pode, os padres não podem modificar a forma do batismo. E aí ele teve que ser rebatizado, recrismado e reordenado É novamente. porque uma palavra que faltou. Foi uma coisa que mudaram. Assim, Você viu a seriedade? um sacerdote já, e não era sacerdote, porque ele nem era católico. É, na porque verdade. não tinha entrado, Não né? tinha nem batismo. Ele não estava selado. Mas graças a Deus, pelo menos que descobriu isso. Né? É, Não sei, e já quantos inteiro, que, assim. quantos que não pode ter morrido no anonimato, né? Clandestino. Então é complicado. Ó, eu li aqui, é o que parece, né? O que até agora dissemos da matéria e forma, como partes essenciais do batismo, é quanto basta para a instrução dos fiéis. Aqui a gente viu a essência, né? Ó, a ablução como matéria próxima. Na colação deste sacramento devem ser observadas certas prescrições para que a ablução seja válida. Olha, é portanto necessário que os pastores expliquem também esta parte da doutrina, né? A explicação, gente. Dirão com brevidade que a prática comum da igreja admite, para se ministrar um batismo, um dos 3 modos seguintes: ou mergulhando na água os candidatos ao batismo, ou derramando água sobre eles, ou borrifando-os com água. Então tem 3 formas, né? Sendo observada qualquer destas maneiras, não há como se duvidar do valor do batismo, porque nesse batismo se fez a aplicação da água para indicar o seu efeito, que é a purificação da alma. Então não importa tanto como essa água toca no Já viu o batizado. modo como os ortodoxos russos fazem o batismo? Jogam um bebê assim com tudo na água, aquela água fria, e depois tiram e põem assim a forma. Já vi caso do bebê até morrendo de hipotermia na hora. Assim, Nossa, Você vê? Já foi pro céu direto. Olha, Não é assim? já fez um santo, Deus já fez um o padre santo. matou ele. Mas aí não entra a intenção, né? Não, sim, é só engraçado mesmo, porque joga com tudo uma força. Assim, mas Então, é claro, aqui, ó, por exemplo, ó, aqui a gente poderia até pensar numa coisa assim, chegaria a ser cômico, mas se o padre tivesse num estado de desespero e tivesse uma iminência de uma catástrofe, sei lá, um meteoro, pegar aquelas mangueiras de bombeiro, ele poderia batizar metendo água no povo assim, ó. Aquela cena totalmente diferente. Você fala, nossa, ele usou isso aí pra batizar. Aquela aguaceira pra cima, assim. Tem que acertar em todos. Tem que Por isso que os acertar. protestantes também, alguns batismos deles, acho que até a maioria da igreja católica considera como válida, porque tipo, Sim, porque tem a matéria e forma. eles fazem por imersão, no caso, jogam a Mas eles pessoa não no falam rio. nome, mas né? Eles não falam Não nome. falam, Não, alguns congregação falam. cristã que não fala. Cristã não fala. Ah, então é inválido se eles não falam. Não fala Só nome. fala Eu que assisti uma vez. Fala, como é que eles Não, falam? vocês falam, eu te batizo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é válido. Não precisa falar o nome da pessoa. É que a gente viu aqui. Mas Deus chama a gente pelo nome, né? Não, mas não precisa falar o nome da pessoa mas- para o batismo ser Se válido. faltar o pronome T, já não é válido? Aqui Não, fala, batismo, aqui, te batizo. aqui fala dos gregos só, né? Que fala, esta pessoa é batizada em nome do Pai. É, os gregos fazem isso, é válido. Entendeu? Então, No nosso caso ocidental aqui, a gente coloca o T. eu te batizo. Ele explicou ali que é para enfatizar a pessoa que ministra e a pessoa que... Na verdade, o eu até, se não me engano, pode até faltar, mas o ter batismo tem que ter assim. Ter batismo, nome do Pai. Porque é o Nossa, tem feito o desde final, nosso é a causa batismo. final do ato Então, foi? sacramental. Quem está recebendo esse Mas sacramento? não falou. Eu T. Aí, agora você fala assim, ó, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, Não, porque É ela verdade. tá- tipo assim, quem? Aí não aplica, né? Sim. Não se aplica. A gente não tinha chegado lá em Pérola ainda. Qualquer Preço, forma, então, assim. de jogar água na pessoa e falar, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela está dentro da validade, né? Agora, se não tiver a água, esquece. E água, né? A ablução pode fazer-se por imersão, conforme a praxe da igreja, que a igreja seguiu longamente desde os primeiros tempos, ou por afusão, que hoje vemos em uso frequente, ou por aspersão, como se crê São Pedro tenha feito, quando num só dia converteu a verdade da fé e batizou 3.000 pessoas. Nossa Senhora, hein? 3.000, né? Então não foi uma É muita coisa gente. Milagres era. É muita gente. Número. Pouco importa que se faça uma só ablução, ou que se façam 3. Antigamente, o batismo era de fato ministrado de uma e outra maneira, e ainda hoje o poderá ser, conforme se deduz claramente de uma carta que São Gregório Magno escreveu a Leandro. Só Leandro. Aparecia aqui, velho. Aparecia, ó, louco.
Já tinha esse nome lá na Idade Média? Não, no caso ainda era antigo. Não sei se é daí. Né? 1500, catecismo. Tá acabando a Idade Média, mas... Não, mas São Gregório Magno é de 700, né? Ixi, então, bem antes, então. Não é nem o catecismo, Mas é é antes do Idade catecismo. É que esse nome é grego, né? Leandros. Os fiéis, porém, devem ater-se ao rito observado em sua própria igreja. Então tem essa questão também, né? Modo da ablução, ó. Mas o que vem muito ao caso é advertir que não se faz ablução em qualquer parte do corpo, mas de preferência na cabeça, que é o centro onde convergem todos os sentidos interiores e exteriores, e que o ministro do batismo deve proferir as palavras na forma sacramental no mesmo instante de derramar a água, não antes, nem depois da ablução. Então tem todo um contexto aí para fazer. Dadas estas explicações, será ainda oportuno ensinar e lembrar aos fiéis que o batismo foi instituído por Cristo nosso Senhor, assim como foram os demais sacramentos. A causa, né? Aí vem a instituição do batismo. Ó. Época da instituição, quando foi? Desta matéria devem os pastores falar com assiduidade. Dirão que na instituição do batismo é preciso distinguir 2 momentos determinados. O primeiro, quando Nosso Senhor o instituiu. O segundo, quando impôs a todos a obrigação de recebê-lo. Quanto ao primeiro, não resta dúvida que Nosso Senhor instituiu este sacramento, quando conferiu à água a virtude de santificar. Na ocasião, ele mesmo se fez batizar por São João. É tipo que fala, Nosso Senhor era o próprio Deus, não precisava ser batizado, né? Então na verdade ele estava conferindo à água o poder de batizar, no caso. Ele falou, por enquanto deixa estar, né? Deixa assim, deixa como está. Dizem São Gregório de Nazianzo e Santo Agostinho que naquele instante a água adquiriu a força de regenerar para a vida espiritual. Noutro lugar, escreve Santo Agostinho, desde que Cristo desceu na água, limpa a água todos os pecados. E noutra parte ainda, Nosso Senhor recebeu o batismo, não porque precisasse de purificação, mas para que, ao contato com o seu corpo puríssimo, as águas se purificassem e adquirissem a virtude de purificar. Ele deixou para tocar nele, né? Olha só. Uma grande prova desta verdade é que, por então, a Santíssima Trindade, em cujo nome se confere o batismo, manifestou a sua divina presença. Ouviu-se a voz do Pai, estava ali a pessoa do Filho, e o Espírito Santo desceu em figura de pomba. Além disso, abriram-se os céus para onde já nos é dado subir pela graça do batismo. Só parando um pouco, só pra gente parar de pensar nessa cena do batismo do Nosso Senhor, acontece na alma de cada pessoa, mesmo que ela é batizada, a gente nem imagina assim. Aquilo é que nem ele falou no começo. No começo tinha milagres para poder ver a eficácia. Então, isso acontece de fato em nossa alma, né? Graças à Trindade habita ali com a sua divina graça. Isso é maravilhoso. Se a gente... O padre saía com o nenenzinho, assim, né? Pelos corredores da igreja, lembra? O Padre Adão fazia. no balde d'água lá e que saía. Assim. Ó, por outro lado, se alguém quiser indagar por que motivo Nosso Senhor conferiu à água uma força tão ampla e tão sobrenatural, verá que isto não fica ao alcance da inteligência humana. Então é uma parte que se você falar por quê, aí reticências. Aí não tem teólogo que vai poder, porque daí transcende, Deus né? é Deus, né? Deus é Deus e vice-versa. No entanto, poderemos ao menos compreender que a água no batismo de Nosso Senhor, ao tocar o seu corpo santíssimo e puríssimo, foi consagrada para o uso salutar do batismo. Mas, conforme a fé nos ensina, isso acontece de tal maneira que este sacramento, com ser instituído antes da paixão, só tirou sua virtude e eficácia da própria paixão, que era, por assim dizer, o fim e a consumação de todas as obras de Cristo. E mesmo a Eucaristia, ele instituiu a Santíssima Eucaristia um dia antes da paixão. E também a missa só existe pela paixão. Pela paixão. Então todo o sacramento veio ali da paixão que eles foram, vamos dizer assim, que eles entraram no catálogo mesmo, né? Adquirir os méritos, né? Tá ali. Época da lei geral do batismo. Aí fala, acerca de outro momento em que a lei do batismo foi promulgada, não há lugar para incertezas. Todos os escritores eclesiásticos concordam em dizer que foi depois da ressurreição de Nosso Senhor, quando ele ordenou aos apóstolos, ide ensinai todos os povos, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deste então, começou a vigorar a lei do batismo para todos os homens que queriam alcançar a eterna salvação. Então isso aqui vai contra a nossa própria política eclesiástica atual, né? Porque ela está muito na linha do pacifismo, no pacifismo laico.
uma política da boa vizinhança, que você não pode fazer proselitismo, você não pode tentar converter ninguém, porque isso vai ofender a fé do outro. Tá quase, falta dizer isso já. Né? A gente vê assim uma coisa que está beirando essa política da boa vizinhança. Você não pode querer ofender as pessoas, né? Você tem que deixar cada um ter sua opinião. Quando na verdade isso aqui não é questão de opinião. É o que provam as palavras autorizadas do príncipe dos apóstolos. Ó. Deus nos fez renascer à esperança da vida, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Prova igual se pode tirar daquela passagem em que São Paulo falava da igreja. Cristo entregou-se a si mesmo por ela, para a santificar, purificando-a no banho da água pela palavra. Ambos os apóstolos parecem transferir a promulgação da lei do batismo para uma época posterior à morte de nosso Senhor. Por conseguinte, não podemos duvidar de modo algum que as palavras do Salvador, quando dizem, se alguém não renascer da água e do Espírito Santo, também se referem a esse mesmo tempo que viria depois da sua paixão. Né? Então também estava valendo. Qual que é o fruto dessa explicação toda? Se os pastores forem zelosos na exposição destas verdades, os fiéis não deixarão por certo de reconhecer o insigne valor deste sacramento e de venerá-lo com a mais profunda piedade, mormente se considerarem que, pela íntima operação do Espírito Santo, o batismo a todos confere aqueles dons de grandiosa riqueza que, no batismo de Cristo, como a gente falou aqui, se manifestaram exteriormente por meio de milagres. É aquela coisa lá, cada batismo acontece, aquela cena lá de Cristo com São João Batista. Realmente, se nossos olhos, à semelhança do que aconteceu ao servo de Eliseu, se abrissem a ponto de enxergarmos as coisas celestiais, ninguém seria tão carente de senso comum que não sentisse a máxima admiração pelos divinos mistérios do batismo. Então, traduzindo aqui, se todo mundo tivesse um óculos, daqueles óculos especiais do exército que vem no escuro, mas nesse caso aqui que visse a graça acontecendo, não tem ateu que ficaria indiferente. Na hora que ele visse um batismo, ele olharia aquilo, seria uma coisa extraordinária, ele ia ficar assim, ele não ia ficar fora de si, né? Estupefato. Então, ora, não seria possível igual admiração de nossa parte se os pastores revelassem de tal forma as riquezas desse sacramento que os fiéis as contemplassem não com os olhos do corpo, mas com os olhos da razão, iluminados pelos clarões da fé. Então quer dizer que a gente, olha aí, a nossa fé ela é racional, mas iluminada pela nossa fé. Por isso que um pagão ele pode ter razão iluminada, como um Sócrates, um Platão, um Aristóteles, mas ele não tem fé. Ele não recebeu o clarão da fé. Você vê? Que coisa, por mais que seja uma razão bem ordenada, não vai conseguir. Ministros do batismo, quem são? Indicar agora quais são os ministros desse sacramento não é somente útil, mas até necessário, de um lado, para que os primeiros encarregados de tal ministério o exerçam com tanto respeito, de outro lado, para que ninguém se ponha fora de suas atribuições, envolvendo-se afoitamente em direitos alheios e lesando-os com presunção. De mais a mais, o apóstolo admoesta-nos a ter ordem em todas as coisas. Então, quem que são os ministros ordinários? São os bispos e os padres. Os fiéis devem, portanto, saber que há 3 categorias de ministros. A primeira pertence aos bispos e os sacerdotes. Compete-lhes batizar por direito inerente ao seu ministério, ou seja, é o trabalho deles por excelência, e não por faculdade extraordinária. Então, tá aí. Na pessoa dos apóstolos, foi a eles que Nosso Senhor havia ordenado, ide, etc., e batizai. Na prática, porém, costumam os bispos ceder aos sacerdotes a administração do batismo para não terem de faltar ao dever mais imperioso de instruir o povo cristão. Os sacerdotes, porém, exercem essa função por direito próprio e podem batizar não obstante a presença do bispo. É o que consta pela doutrina dos santos padres e pela praxe comum da igreja, como foram instituídos para consagrar a Eucaristia, que é um sacramento da paz e união. Era conveniente lhes fosse conferido o poder de ministrar tudo mais que é necessário para tornar os homens participantes dessa mesma paz e unidade. Se alguns padres afirmaram que os sacerdotes não tinham o direito de batizar sem autorização do bispo, parece que isto se aplicava ao batismo ministrado em certos dias do ano com toda a solenidade. Então é uma coisa contingente também, né? Mas o padre é o trabalho dele. Agora tem os ministros extraordinários, que são os diáconos, não são os leigos, né?
A segunda categoria de ministros são os diáconos. Não podem, todavia, batizar sem a permissão do bispo ou do padre, segundo consta de muitas decisões dos tempos patrísticos, lá de trás. E ministros de emergência, todos os homens. Todos os homens. A última categoria pertence àqueles que, em caso de urgência, podem batizar sem as cerimônias solenes. Dura aqui, hoje em dia, no espírito do concílio, se você ler assim, em caso de urgência pode ser todos os homens. Eles pulam a palavra urgência. Daqui a pouco o bispo joga para o padre joga para o leigo e fala assim, não, faz aí a pastoral do batismo. E eu vou assinar documento aqui na burocracia. Ah, vou assinar aqui, não sei o quê, papapá. Porque o que acontece é isso, né? O padre se tornou um administrador burocrático, e os fiéis que pregam o evangelho, os fiéis que dão catequese, os fiéis que levam a Eucaristia nos doentes, na Santa Casa, é só... Eu só não sei como que eles não deram ainda a imposição das mãos para poder ir lá confessar, porque tem lugar aí que já está chegando nisso, né? A gente vê na Alemanha ali que tem coisas acontecendo que estão escandalizando, né? E eles não estão nem aí pro Papa, né? Eles falam assim... Eu acho que o Papa, ele publicou um negócio que tipo, vai aumentar ainda mais a pena para quem tentar ordenar mulheres. Eu acho que foi um recado para a igreja alemã. Eu vi lá. E na verdade é que ele mexeu no Código de Direito Canônico mesmo, ele mexeu, tipo, mas já tinha uma punição, não sei se era excomunhão também, mas ele não sei se aumentou a excomunhão, se a excomunhão lá tem sentença, alguma coisa ele mexeu. Deu uma o bispo que faz isso, ou o padre que o bispo que tenta ordenar, e a mulher que é ordenada vão ser excomungadas nesse caso. Quer dizer, não é ordenada verdadeiramente, porque o sacramento não ocorre, mas tipo, vai ser excomungada por um ato ilícito. Né? Tá vendo? Então... Vamos continuar rezando. Então, todos nós podem batizar sim as cerimônias solenes. Deste número são todas as pessoas, também os leigos entre o povo, homens e mulheres, qualquer que seja a sua religião. Em caso de necessidade, até os judeus, os infiéis e os hereges podem exercer este ministério, contanto que se proponham a fazer o que faz a Igreja Católica quando confere o batismo. Claro, né? Esta doutrina é confirmada por muitas determinações dos santos padres e dos concílios. O Sagrado Concílio de Trento lançou formal anátema, ou seja, excomunhão, contra quem ousasse afirmar que não é verdadeiro o batismo que um herege administra em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, com a intenção de fazer o que faz a Igreja. Está excomungado quem nega isso. A importância do batismo. Sim. Olha, é tão... emergência até os hereges. Qualquer pessoa. Que o protestante então. Muito mais, né? Porque ele ainda está professando. Essa era a polêmica do Santo Agostinho, que ele condenou os lunatistas, né? Que os lunatistas diziam que alguns hereges, não sei de qual heresia, que eles professavam batizar, teriam que ser rebatizados. Santo Agostinho falou que não pode. Os batismos deles é válido, porque o batismo não depende, né? É que cada época surge um escrúpulo diferente, né? Eles são hereges, né? Os protestantes são hereges. Hereges. É a definição, né? Heresia, porque saiu da Igreja Católica. Se quiser a fórmula certa, vale. O Chesterton, né? Contra os hereges, ele falava muito disso. E nisto devemos realmente admirar sua bondade. A Leonia acabou de admirar. Não tem o batismo é tão importante, tá vendo? Nisso a gente deve admirar sua bondade e sabedoria de nosso Senhor. Como todos os homens estão estritamente obrigados a receber este sacramento, nosso Senhor escolheu a água como matéria dele, por ser a coisa mais comum que pode haver. E não quis tampouco excluir ninguém como ministro de sua válida administração. Né? Naturalmente, como já foi dito, nem todos podem aplicar as cerimônias solenes, não porque os ritos e cerimônias tenham mais valor, mas porque são menos necessários que o próprio sacramento. Então aqui vem a hierarquia entre os ministros, né? Não cuidem os fiéis que esse ministério seja a todos permitido sem nenhuma ressalva. É, portanto, de suma conveniência estatuir-se uma certa hierarquia entre os ministros. Não compete à mulher batizar se um homem estiver presente, nem ao leigo se houver um clérigo, nem tampouco ao clérigo quando se acha em presença de um sacerdote. No entanto, não merecem censura as parteiras habituadas a batizar, se por vezes o fazem em presença de algum homem que não saiba como se confere este sacramento. Noutras circunstâncias, isto seria uma obrigação mais própria para o homem. Noutras circunstâncias, né? Mas aí, você está vendo? Cada caso é um caso, né? Você vê como a sociedade é mais católica. Né? As parteiras pensam justamente nisso. Salvar a alma da criança, não vai ter como chamar o padre, que não conhece, vou batizar. Preocupada a alma. Mexido com a alma, né? Teocentrismo, então. E os padrinhos?
Aos ministros que conferem o batismo, nas condições já expostas, associam-se ainda outros auxiliares que, por costume antiguíssimo da Igreja Católica, eram geralmente admitidos nas cerimônias desta santa e salutar ablução. Tem uma coisa interessante também sobre o batismo, da questão dos leigos, que eu não sei se foi na Coreia ou no Japão que Portugal chegou a fazer algumas missões para lá, né? Ele foi para colonizar e mandou alguns padres, né? Só que depois Portugal deixou, os padres também acabaram morrendo, ou mesmo martirizados, ou fugiram, né? Então, tipo, eles levaram o catolicismo lá, que era um grupo de fé, mas ficou sem padre. Então a fé sobreviveu, acho que foi no Japão mesmo. Por não sei quantos anos, acho que é 1000 anos, assim. Bastante coisa só pelo batismo entre leigos. Eles mantiveram uma tradição ininterrupta lá. Ensinando da fé, mas só com o batismo entre leigos. Sem nada, mas somente da fé. É muito interessante. E como eles Acho têm que foi na Coreia, uma cultura bem rígida de fidelidade, né? Eles foram bem fiéis em manter. Imagina se tivesse padre, né? Então, ó, são os padrinhos, como dizemos hoje. Os escritores eclesiásticos davam-lhes outrora o nome genérico de patronos, abonadores, fiadores. Olha, o fiador. Tratando-se de um ponto que interessa quase todos os leigos, devem os pastores explicar bem os deveres dos padrinhos para que os fiéis saibam as condições mais essenciais para o bom desempenho de tal ministério. Então, a necessidade. Antes de tudo, é preciso averiguar as razões por que a igreja admite ainda padrinho ou abonadores no batismo, além dos ministros do sacramento. Todos verão que essa praxe se justifica plenamente se considerarem o batismo em seu caráter de regeneração espiritual, como meio de renascermos na condição de filhos de Deus. É dessa regeneração que falava São Pedro. Em vossa condição de criancinhas recém-nascidas, apetecei o puro leite espiritual. Portanto, desde que nasce, a criança precisa ter ama e mestra que se incumbam de educá-la e de instruí-la nas ciências e nas artes. Ora, os que pelo batismo começam a viver uma nova vida espiritual precisam também de ser confiados a uma pessoa cheia de fé e prudência em condições de ensinar-lhes as normas da vida cristã e de guiá-los na prática de todas as virtudes para que vão crescendo em Cristo, até se tornarem homens perfeitos pela graça de Deus. Ora, tendo a seu cargo a direção geral da freguesia, não dispõe os párocos de folga bastante para poderem dedicar-se pessoalmente a essa catequese particular das crianças. Naquela época já tinha essa noção, né? Qual que é a origem dessa prática? Prova-se a remota origem desta instituição através de uma formal declaração de São Dionísio. Nossos guias divinos, assim chama ele aos apóstolos, entenderam e decidiram que as crianças fossem recebidas na igreja segundo aquele santo costume que levava os pais carnais a confiarem a criança a alguém que a fosse instruindo nas coisas de Deus e assumisse junto dela as obrigações de mestre e educador. Debaixo de sua direção, devia a criança passar o resto da vida como que sujeita a um pai espiritual e fiador de sua eterna salvação. Esta opinião tem a seu favor a autoridade de Santo Higino. Olha só. Acho que até aqui tá bom, né? Porque daqui tem bastante coisa ainda para a gente ver, quinta que vem, né? Ó, o batismo é um sacramento importante, então, muito importante. Eles colocam bastante... Tem muitas coisas, ó. Tem bastante coisa, até chegar aqui, ó. Vai até a 245, ó. A gente então para na 226, né? A gente terminou lendo as obrigações, né? Isso. Meu Deus, da pizza? Veio da pizza? Você está pegando, né? Não. E Isso daqui fechar aqui. das rifas. da rifa Tá. Vamos rezar para fechar, né? da imagem de São Pedro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, Rogai por nós. auxílio dos cristãos, Rogai por nós. doutor comum. Rogai por nós. Estivemos unidos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.